Hoje eu vou mostrar para vocês como as sardinhas do Bitcoin estão sendo absurdamente devoradas para que vocês aprendam a não se comportar como elas, tá certo? Eu vou mostrar principalmente dois dados que vão deixar muito clara a situação para vocês e o objetivo aqui é fazer com que você não se comporte como uma sardinha, tá certo? Primeira tabela que eu quero mostrar para vocês é essa. Então, basicamente, o que ela mostra? Ela mostra qual é a posição final, digamos assim, né, dos últimos 30 dias e desse ano, né, year to date, isso aqui significa, né, então desde janeiro até agora, em relação aos cohorts, né, que a gente chama, então determinadas carteiras com determinadas quantidades de Bitcoin, aqui de 0.0001 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100 e mais de 100. Então, o que a gente consegue ver com isso aqui? É que a posição dos últimos 30 dias e a posição desse ano é que esse grupo aqui, basicamente de carteiras, está se desfazendo em algum sentido, né? Está se desfazendo um pouco dos seus bitcoins e esse grupo aqui está acumulando. Então, nós basicamente conseguimos descobrir com isso que os investidores menores, né, as menores carteiras, estão basicamente vendendo seus bitcoins para as maiores carteiras. E isso fica muito mais evidente com esse gráfico aqui, que eu quero que a gente entenda em detalhes. Esse gráfico, o autor dele, né, ele basicamente tinha um objetivo, que é o objetivo de entender quando os novos investidores de varejo aqui, né, quando os investidores de varejo e os novos investidores, quando e se eles vão entrar no mercado, né, o objetivo responder essa pergunta. E aí, deixando muito claro para vocês como a gente vai ler esse gráfico aqui, diferente desse aqui, que considera, né, até mais de 100, esse aqui, o objetivo dele é considerar as carteiras menores para que ele possa ter uma noção mais acurada do status do mercado, tá? Por quê? Porque se ele considerasse os maiores, né, que ali ficaria mais de 100 bitcoins, 1.000 bitcoins, mais de 10 mil bitcoins, né, que entraria nessas categorias aqui de animais, digamos, né, a gente acaba colocando ali dentro exchanges, custodiantes de wallet, cold wallets, cold storage, né, wallets, e a gente não quer isso, a gente quer ter uma noção realmente dos players, das pessoas, o que elas estão fazendo nesse momento da rede. E por isso que ele considera esses cohorts aqui, tá? O Plankton, que é de 0 a 0.1, o Chirp, que é de 0.1 a 1, os endereços com exatamente 1 Bitcoin, Crab, que é de 1 a 10, e Fish, ali, né, que é de 10 a 100. E o que ele conclui aqui nessa parte aqui, falando em relação ao que dá para notar. Basicamente, ele conclui, né, que quando nós temos, lembrando, gente, que esse gráfico aqui, ele só mostra o comportamento desses investidores aqui, tá? Então, nós conseguimos ver que a euforia dos menores investidores, né, ela acontece à medida em que o preço vai subindo, e claro que os plânctons, né, aqui esses dois principalmente representados então pelo azul e pelo verde, eles ficam mais evidentes, eles se movem mais e entram mais na rede à medida em que o preço está mais eufórico. E quando a gente olha nesse ciclo aqui, primeiro que a gente não tem euforia de nenhum desses grupos, né? Olha como tá, digamos, despovoado aqui a entrada. Por quê? Porque tá indo tudo para essa galerinha aqui, a galerinha maior do que essa, né? Mas quando a gente vê quem está, de fato, atuando na rede nesse momento, ainda assim são esses grupos maiores aqui, né? Desde 1 Bitcoin até 100 Bitcoins, que seria o fish ali, né? Claro que quando a gente fala sardinha, a gente quer dizer os investidores menores até aqui do que o peixe, né? Eu acho que quando a gente fala disso, a gente no geral tende a falar para esse grupo aqui, né, como sardinha, como uma palavra que representa o geral, mas a conclusão dele, né, é que quando a gente olha para os últimos ciclos, né, a gente consegue ver, então, que esses endereços, né, que esses grupos representados pelos retails, os menores investidores, eles atingem, né, realmente o pico, a euforia deles, quando o preço está subindo e agora não tem, né? E
conclusão dele, né, esse gráfico mostra pra gente que ainda existe uma grande possibilidade da gente ver esse movimento acontecendo ainda nesse ciclo, de fato não ocorreu, né? Então, por todos os dados que a gente olha, a gente vê um aumento da adoção institucional acontecendo e, de fato, a gente não vê um aumento expressivo da atividade dos retails, mas mais importante do que isso é que nós estamos vendo, sim, uma transferência dos investidores menores para os maiores investidores do Bitcoin, e eu não quero que vocês cometam esse erro, tá certo? Além disso, nós também podemos ver, né, por exemplo, a questão da BlackRock, né? Claro que a BlackRock ela representa vários pequenos investidores, mas ela é um player institucional ali, né, que tá basicamente sugando. Então a gente tá falando talvez aqui de uma questão de custódia, né, mais do que tipos de players, mas nós estamos vendo de fato acontecer a questão da adoção institucional de várias empresas, né, que estão lançando seus produtos. E em relação aos ETFs, especificamente, a coisa tá animada nos últimos dias, né? Então, na segunda-feira, entraram 555 milhões via ETFs. Ontem entrou 371 milhões. Hoje nós ainda não temos os dados, né? Mas as coisas continuam acontecendo. E quando a gente considera só nesse mês, né? Do dia 1 ao dia 16, a gente está falando de uma entrada via ETF, né? Uma compra via ETF de 12 mil bitcoins. E a gente sabe, né, que por mês a gente tem minerado 13.500, né? Então, praticamente tudo que vai ser minerado no mês inteiro vai estar sendo absorvido só pelo ETF, sem considerar os outros players, né? Então, é uma acumulação realmente ali animada. Hoje nós também tivemos esse anúncio que eu achei super legal, eu nem conhecia, inclusive, esse termo, né? Debasement Trade. Debasement significa desvalorização, né? A gente é usado no contexto de desvalorização da moeda, né? E esse fundo lançou, então, um ETF, né? Um ETF de debasement trade, digamos ali, que é formado por Bitcoin e ouro, né? Então, a cada dólar investido, ele é alocado igualmente em Bitcoin e em ouro, né? Com o objetivo de ser, então, um ETF que funciona como um hedge, né? Uma proteção para desvalorização das moedas. Eu achei bem legal. Depois vocês podem ver algumas outras informações ali, né? Sobre esse lançamento, mas eu achei bem interessante isso. E para finalizar, o vídeo de hoje vai ser bem curto, né? Trouxe esse gráfico aqui, publicado hoje. Pelo Richard, né, da Convex, bem legal, né, mostrando a questão do halving, né, então, considerando o halving e os últimos 2 ciclos, né, nós ainda aqui, por mais que pareça que a gente esteja atrasado, né, porque quando a gente considera os outros ciclos, né, por mais que demorou um tempo ali para começar a euforia, foi uma subida acontecendo, né, enquanto a gente tá vendo uma descida um pouco mais longa, mas em termos de dias, né, e de períodos, a gente não está, de fato, atrasado no ciclo, né? Então, existe muita coisa legal ainda para acontecer. Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, nesse ciclo de 2016, tá vendo? Aqui tava o time high do ciclo, né? O time high só veio bater aqui, né? E aí começou a subir, sendo que a gente já bateu o time high faz muito tempo, né? Então, tem também essa questão do time high ter sido batido antes, que acho que cria essa sensação estranha da gente também sobre o atraso, mas quando a gente considera realmente, muito seriamente os dados, nós não estamos atrasados, então é importante que vocês possam desfrutar aí o que deve vir a acontecer, mas claro, só vai acontecer se você não se comportar como uma sardinha transferindo seus bitcoins para os maiores investidores do mundo e que você também, né, esteja participando do mercado nesse momento em que o FOMO ainda não tomou conta de todo mundo. O vídeo de hoje é com o objetivo de te dizer, não seja esses plânctons, tá? Essas mini sardinhas que estão sendo absurdamente engolidas pelas baleias, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!